Bom, pessoal, vamos falar então sobre estrutura de mercado. Nessa nova série aqui, com viés no modelo fractal, eu vou pegar bem no comecinho, bem na mão mesmo, e a gente vai dando precedência. Na aula passada, a gente viu swing highs, swing lows, são máximas e mínimas dentro do mercado. Expansão e retração, ranges de premium discount é o que a gente vai falar hoje. São conceitos um pouco mais avançados que usam exatamente esse primeiro conceito aqui. Aqui no swing high a gente tem a formação de um preço máximo, ou seja, o preço ele sobe até aqui e depois a partir daqui ele começa a descer. E o swing low a mesma coisa, só que invertido. Ele vem descendo, ele chega nesse ponto e a partir daqui ele começa a subir. Então, com essa lógica a gente consegue identificar a estrutura do mercado para a gente achar em qual direção o preço está indo, que é a primeira coisa, e em qual ciclo o mercado está. E a segunda coisa, achar os melhores pontos, as melhores regiões, para a gente fazer operações de compra ou de venda, seguindo o movimento da estrutura do mercado. Quando a gente está operando aqui, a gente nunca quer ir contra a estrutura do mercado, ir sempre a favor da estrutura do mercado, principalmente o tempo gráfico maiores. Eu sei que vocês são iniciantes, talvez não entendam o que seria os tempos gráficos maiores, mas saiba que você tem vários tempos gráficos e todos os tempos gráficos eles têm suas próprias estruturas. Então, seguir o que o tempo gráfico maior quer fazer é sempre o mais vantajoso. É sempre o que vai trazer mais probabilidade para a gente. Ok? Porque quando a gente opera o tempo gráfico menor, a gente está seguindo aquilo que o tempo gráfico maior já quer fazer. Porque se o tempo gráfico maior de diário, por exemplo, de 4 horas, ele quiser subir, ele vai arrastar todos os tempos gráficos menores junto com ele. Então, a compreensão dos tempos gráficos maiores também é muito relevante. E a gente vai estar usando isso aqui principalmente do H1, ou seja, de 1 hora, o tempo gráfico de 1 hora para cima. Claro que a gente vai utilizar os tempos gráficos menores, aqui é a lógica também fundamental por trás do modelo fractal, mas a gente vai estar utilizando isso aqui a princípio nos tempos gráficos maiores. Bom, aqui eu tenho então um movimento de baixa no mercado. E como é que você identifica esse movimento de baixa? A gente tem algumas formas de identificar isso. Uma delas é usando a estrutura de mercado. Eu separei aqui em expansão e retração, porque é justamente isso que esse preço ele faz. Se eu tenho o alvo de chegar aqui nesse ponto, pessoal, esse aqui é o meu alvo, é descer até aqui, no caso da venda. Todo movimento que eu fizer a favor desse alvo, eu vou estar expandindo, ou seja, eu vou estar numa expansão. Eu vou estar indo a favor desse alvo. E todo movimento que eu fizer contra, eu vou estar fazendo uma retração. Eu vou estar retraindo, eu vou estar voltando, indo em direção contrária a esse meu objetivo. Então eu vou estar retraindo. E o que acontece é o seguinte: se eu tenho o objetivo de chegar aqui embaixo, o preço ele nunca vai, fazer isso. Ok? Principalmente nos tempos gráficos maiores. Ele não vai fazer esse boom aqui. Ele vai descer dessa maneira aqui. Ele vai descer fazendo impulsões, ou seja, expansões e retrações. Isso também tem outro nome. Isso pode ser chamado de impulsão, o azul, e correção. Então fiquem com essa nomenclatura também na mente. Retração e correção é a mesma coisa, expansão e impulsão é a mesma coisa. Provavelmente eu vou misturar os nomes. Mas é isso. Esse é o ciclo que eu vou fazendo. Percebam que eu venho deixando então os fundos aqui em cinza mais claro e os topos em preto. Percebe o seguinte, eu venho deixando topos mais baixos do que os anteriores. Então, se eu comparo um topo com o outro, eu venho deixando topos cada vez mais baixos. E se eu comparo os fundos uns com os outros,
Percebe? Eu tenho fundos também cada vez mais baixos. Isso para mim chegar no meu objetivo aqui embaixo. Perfeito? Então, essa é a estrutura do mercado. E também, o que ele tende a fazer, como você pode reparar, é ultrapassar os fundos anteriores. Então, a gente tem essa quebra dos fundos anteriores, ou seja, a gente rompe eles, a gente passa deles durante os movimentos de expansão. Os movimentos de expansão normalmente são caracterizados pelo último fundo aqui, ou seja, pelo último swing low que o preço deixou aqui. Ele expandiu, um swing low foi formado, começou a subir, um swing high foi formado. Esse swing high ele gera um movimento de venda forte que rompe esse swing low anterior. E isso a gente vai categorizar também dentro da tendência de baixa, beleza? Os fundos aqui sendo rompidos. Numa tendência de alta, a gente tem a mesma coisa. Então, se eu tenho o objetivo de chegar nesse ponto aqui, os movimentos que eu fizer agora na alta, eles tendem a ser mais fortes, então eles chegam mais perto do meu preço. Então, eles são a minha impulsão, minha expansão. E o movimento da venda, eles tendem a ser mais fracos, são as minhas retrações. Para depois impulsionar de novo, expandir de novo, né? Depois retrair de novo, depois impulsionar de novo, depois retrair de novo, depois expandir de novo, depois retrair, depois expandir novamente, até eu chegar no meu objetivo, né? O objetivo ali em cima. Percebe que os fundos aqui eles são cada vez mais altos um do que o outro, e os topos são cada vez mais altos um do que o outro. Perfeito? Alinhando isso com o que vocês aprenderam na última aula, o ciclo, muitas das vezes a gente tem o ciclo de liquidez aqui. Então eu tenho aqui uma região de Fair Value Gap, aqui outra, aqui outra, aqui outra, e assim o preço vai descendo. Isso é um cenário utópico, né, que eu estou mostrando aqui. O preço ele tem um movimento muito mais caótico do que esse perfeito. Mas se você for no gráfico e traçar linhas assim, você vai perceber que, anulando todo aquele ruído, né, que o gráfico tem, toda aquela movimentação que demora mais do que aqui no desenho, né, porque aqui o desenho é perfeito, ele faz essas movimentações aqui. E aqui também é a mesma coisa. Ele volta em um ponto aqui e dá continuidade. Opa. E é por isso que a gente tem os ranges, Premium Discount. O que acontece? Quando a gente tem um movimento aqui, dando um zoom agora e isolando um único movimento, ou seja, esse único movimento aqui, ó. Né? Esse único movimento aqui, perdão, daqui até aqui na realidade, né? Isolando esse único movimento em que o preço ele forma um topo, um fundo, e depois ele volta na correção, né, na retração, para depois impulsionar de novo, a gente tem um range desse topo até esse fundo, que é o que a gente chama de ranges aqui, Premium Discount. Do topo até aqui embaixo. Num, num, numa tendência de baixa, se eu dou um zoom só nesse período aqui, só nessa parte, eu encontro isso aqui, uma impulsão. Normalmente, quando eu desço o tempo gráfico, né? Isso aqui, pensando no tempo gráfico de 4 horas, 1 hora, por exemplo, ele é esse movimento bonitinho. Mas dando um zoom aqui, descendo o tempo gráfico para os 5 minutos, para 15 minutos, por exemplo, a gente encontra esse movimento aqui todo, né? Todo esse movimento aqui, ok? Que a gente tem toda a nossa impulsão aqui, depois a nossa correção e depois a nossa impulsão. Se você traça a linha aqui perfeitamente, ele é exatamente esse movimento. Impulsiona, corrige, impulsiona. O range, ele se dá desde o começo da impulsão até o fim da impulsão. Beleza? Um swing low, swing high. Você vai jogar a sua ferramenta de Fibonacci, aqui de retração de Fibonacci. Eu vou abrir as configurações dela aqui. Você vai ter as regiões de 1, de 0,75, 0,25, 0,5 e 0. A gente vai estar focando agora exclusivamente na de 50%, que é o nosso Premium and Discount. O que acontece, pessoal?
Quando eu impulsiono para baixo e formo esse range, o preço ele tende a voltar até 50% desse range para aqui dentro encontrar alguma região aqui no passado e dar continuidade na venda. Então, é um filtro para a gente. Se a gente tiver regiões de venda aqui abaixo de 50% do range, a gente não vai vender aqui. Mas, caso a gente tenha regiões acima de 50% do range, aqui sim a gente pode realizar operações de venda. Ok? E na compra a mesma coisa. Dentro do movimento de alta, se eu dou um zoom lá, eu tenho aqui movimento impulsivo, eu traço meu range topo ao fundo, do fundo ao topo, região abaixo de 50% aqui é aonde eu vou procurar por oportunidades de compra. Qualquer ponto acima aqui, eu vou ignorar. E aqui embaixo, eu vou procurar por oportunidade de compra, aonde eu vou executar as melhores oportunidades. O modelo fractal ele se baseia totalmente nesse último. Não totalmente, né? Mas ele usa muito esse último conceito aqui, no qual a gente vai estar discutindo nos próximos vídeos. Eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui agora, que aconteceram nos gráficos, para a gente poder dar uma aquecida, né? E eu poder estar explicando melhor para vocês essa situação aqui. Aqui a gente tem um exemplo, então, na compra. Eu estou olhando aqui o tempo gráfico de 1 hora para facilitar a minha visualização acerca desse movimento. Eu tenho um fundo aqui. Como você pode reparar, o nosso padrão, a gente tem uma mínima aqui, uma mínima mais baixa e mais mínimas aqui mais altas. Então esse aqui é o meu fundo. E ele, ó, expandiu tudo aqui para cima. Deixou essa máxima aqui, tem a mínima menor aqui, aqui e aqui. Então esse é um swing high para mim. Eu vou traçar então meu range daqui até aqui embaixo. 50% do range está dando bem aqui nesse ponto, tá vendo? Vou até colocar uma linha aqui para ficar mais fácil a visualização. Se eu estou aqui então numa estrutura de alta, num range de alta, eu quero procurar compras aqui abaixo de 50% do range, na região verde. Então eu vou procurar por regiões da compra. No caso, eu teria essa região da compra aqui, abaixo de 50% do meu range. Então, abaixo de 50% do meu range, eu poderia assumir uma posição de compra aqui. Opa. Onde eu ia ter uma operação mirando ali em cima, por exemplo, vitoriosa. Simplesmente por seguir uma lógica simples. E depois que a gente tem, então, aqui o fundo que finaliza a correção, você percebe como o gráfico, então, ele impulsiona, né? Então, aqui ele faz o nosso ciclo de correção, lembra? A gente estuda esse período aqui. No caso, até esse fundo aqui, né? Ele faz a nossa correção. Esse aqui foi o fundo mais baixo desse movimento de venda. Então, aqui a gente tem, né? Aqui nesse fundo, no caso, a nossa correção. E depois o preço ele volta, ó, a impulsionar para cima. E aí ele rompe o topo do range anterior e aí ele forma um novo range. E dá continuidade à tendência de alta. Lembra que eu falei que na tendência de alta a gente tem o preço rompendo aqui, no topo anterior, dando continuidade? E fazendo o quê? Fundos mais altos. Ou seja, esse fundo aqui atrás, agora eu tenho esse fundo aqui. Se você compara um ao outro, você vê que esse daqui da frente é mais alto do que o outro anterior. Então, assim, a gente caracteriza uma tendência de alta. Perfeito? Então, é só esse exemplo que eu quero trazer para vocês. Caso vocês queiram um exemplo da venda, é só inverter o gráfico. Vocês vão ter um exemplo da venda. Um movimento de venda aqui todo, né? Daqui desse topo até esse fundo agora que eu acabei de inverter. E aí, 50% do range agora aqui, né? Nesse caso seria a região de premium, aonde a gente tem as melhores oportunidades sendo da venda. Impulsão aqui, aí aqui a correção e depois a volta na impulsão para dar continuidade ali no movimento, tá? E aqui acima de 50% do range, nossas regiões de venda. Então, os pontos que eu assumisse uma venda aqui seriam os melhores pontos, certo? E teriam pagado uma linda vitória. Isso aqui eu só inverti, né? É um exemplo de compra que eu inverti para venda, só para a gente seguir a mesma lógica. Mas, enfim, vocês entenderam, na compra ou na venda, o padrão é o mesmo, pessoal. Em todos os tempos gráficos também. Então é isso, pessoal.
A gente vai se aprofundar mais nisso, falando sobre os ranges. A gente tem definições de topos e fundos e diferentes ranges. Vou dar uma palhinha, por exemplo, que a gente vai comentar. Isso aqui é um ITL, isso aqui é um ITL. Então a gente tem um range dali até ali. Mas, de forma semelhante, a gente tem ranges também de maneira diferente em STLs, que a gente chama. Por exemplo, desse fundo, esse topo, a gente tem um STL. Aqui também a gente tem um novo range, olha só, que dá novas oportunidades de compra aqui abaixo, na região de discount, que é onde a gente vai procurar pelo nosso modelo fractal, por cada continuidade. E a gente tem vários ranges. Vários ranges mesmo, pessoal. Isso a gente vai estudando com calma, ok? Então é isso. Muito obrigado e vamos para cima, pessoal.